esse aqui, quando eu te pergunto o que é a fé, você conseguiria responder essa pergunta? O que é a fé? O que seria a fé para você, irmã? Algo invisível. Então o ar é a fé. O ar é a fé. Se eu não estou vendo, sim. Não estou vendo, mas eu sei que ele existe. Mas o ar é a fé? Eu não estou vendo mesmo, eu estou sentindo, mas vendo. Eu sei, mas o ar... Entendi. Pela fé, eu respiro. Eu sei que ele está. Eu sei. Mas você entendeu quando eu te pergunto assim? Quando você fala assim, ó, é algo invisível, você está generalizando. Você está querendo dizer que qualquer coisa que seja invisível pode ser a fé. Entendeu? Qualquer coisa que não seja vista pode ser compreendido pela fé. Entendeu? É só para você saber organizar o seu pensamento, a sua forma de dizer. A fé não é algo invisível, tá? Ela não é algo palpável. Não é algo que você consegue pegar, né? Mas não é que ela não seja invisível, tá? Ela também é isso, você não consegue pegar ela, mas não é algo invisível. Porque qualquer coisa que não seja invisível, que é o melhor que seja invisível, você pode dizer que isso é fé, tá? Mas o que é a fé? O que é a fé? Alguém mais responde? É algo que eu não vejo, mas eu espero que vai acontecer. Tá. É algo que não, aí está chegando a proximidade daquilo que seria a fé. Tem a ver com o que você falou. Eu entendi, tá? Mas é só para a gente vai aprendendo a se expressar melhor, tá? Olha só, irmãos. Esse texto aqui, ó, normalmente é o que as pessoas tendem a utilizar para explicar o que é a fé. Olha, você serve a Deus. Você é pastora, né? Não? É porque me ligou uma moça que é pastora também. É uma história parecida com a sua. Deve ser porque ela é da minha igreja, a pastora da minha igreja, ela é da minha igreja. Ah, tá. Eu acho que ela tem escolinha, acho que tem reunião. Eu convidei ela para. Ah, entendi. Então, olha só, irmãos. A fé, quando você pergunta, né, para as pessoas assim que têm mais esse hábito de estudar a respeito desses temas, né, Assembleia de Deus, Assembleiano principalmente, porque eles têm escola dominical todo domingo, né, eles são assíduos, né, eles têm, quando você pergunta o que é fé, eles respondem na hora isso aqui, ó, é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, parecido com o que a irmã respondeu, tá? Só que, olha só, a fé, olha o que está falando, irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Quando você vai para o Hebreus 6, olha o que está falando aqui, ó. Sem a fé é impossível agradar a Deus, né? Agradar-lhe. Pois é necessário, primordial, tá? Imprescindível. Necessário é primordial, imprescindível, tá? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, tá? Olha só, primeiro ponto, isso aqui define a fé, teoricamente, tá? Para quem, esse público que eu falei, né? Para a irmã aqui que até mencionou, que não está, assim, de forma leiga, não está errado, por quê? Porque isso é o que a Bíblia fala. Então, se você simplesmente ler, é isso que você vai entender. Isso aqui, ó, poderia ser compreendido como uma definição da fé. Só que, olha só, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Olha só. Depois, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Seria possível dizer que há um tipo de contradição aqui? Tá? Será que pode dizer que há um tipo de contradição? Você consegue entender que em alguma medida tem um nível de contradição? Porque olha só, a fé é o firme fundamento. Você compreende a Deus pela revelação, certo? Só que aqui está falando, olha, eu não conheço Deus ainda. Dá um exemplo mais prático. Eu não conheço Deus ainda. Eu
preciso conhecer a Deus, só que eu não conheço a Deus se não for por meio da fé, concorda? Só que essa definição aqui que a irmã deu o exemplo, que seria a definição de fé, que a maioria das pessoas utilizam, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. E depois fala, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, como que eu, um ateu, vou conseguir crer em Deus e agradar a Deus por meio da minha fé, sendo que essa definição de fé aqui eu não tenho ainda? Eu não tenho fé. Essa aqui eu não tenho, não. Eu não tenho um firme fundamento das coisas que se esperam e da prova de coisas que eu não vejo. Eu não tenho. O ateu não tem. Concorda que ele não tem? Ele não tem. Tanto que tem gente que não acredita em nada. Não espera em nada, não acredita em nada. Entendeu? Isso aqui não é a fé. Isso aqui não é definição de fé. Isso aqui está errado. Isso aqui não é definição de fé. O que isso aqui é? Isso aqui é a manifestação da fé. Isso aqui é o comportamento da fé. A fé se comporta desse jeito, ó. Se comporta assim. Se isso aqui é a fé, é uma definição da fé para quem já crê. Para quem já crê, você pode falar assim, não, a minha fé, ela funciona para mim como um fundamento de uma coisa que eu acredito, mas eu não vejo. Mas ela não é só fé ainda, entendeu? Isso não é só fé, ela funciona dessa forma, ela se comporta assim. Então, quando você conhece a Deus, você conhece a Deus como? Como é que o ser humano conhece as coisas? Como é que você conhece as coisas, Silvaldo? Você conhece através de quê? Eu conheço as coisas da maneira que eu vejo, Isso, aí você mencionou um termo que esclarece como o ser humano conhece as coisas. Você conhece as coisas através dos sentidos. Então, a fé se comporta assim, mas você teve esse primeiro contato com ela através dos sentidos. Por isso que Paulo falou assim, olha, como é que eles se ouvirão se não há quem pregue? Se não ouvir, não tem produção de fé. Tá? A gente ainda não descobriu o que é fé. Tá? Mas você entende e desenvolve a fé através dos sentidos. Então aqui você tem, ó, você ouviu. Ouvir. Você viu. Você leu. Você ouviu, leu, sentiu. Sentiu, você pode sentir. Sentiu. Então, a fé, ela é uma capacidade humana. O que a fé é? Uma capacidade humana. E o ateu tem fé? Tem. Tem. Ele não tem essa fé aqui, ó. Não funciona para ele desse jeito. Mas no que ele tem fé, funciona desse jeito aqui, ó. Ainda é um fundamento. Por exemplo, normalmente quem é ateu tem fé na ciência. Né? A ciência para ele funciona como um fundamento de algo que ele não vê. Foi o cientista que viu lá. Mas saiu numa revista científica de credibilidade, ele leu, acreditou. Outra coisa, por exemplo, a experiência, né? Aqui, ó, esses sentidos aqui tem a ver com a experiência humana. A experiência humana, o ser humano, não tem nada que garante para ele que o sol vai nascer amanhã e vai se pôr no mesmo horário. Nada. Mas pelo fato de desde quando ele nasceu, isso está acontecendo continuamente, ele acredita que vai acontecer, ele dorme tranquilo. Ele não espera amanhã, não vai ter sol, nunca mais. A partir de amanhã. Como se alguém falasse a respeito desse problema que nós temos nessa época de pandemia, de coronavírus, falasse com você, por exemplo, 6 meses atrás, que nós íamos ficar 2 meses trancados em casa, porque teria uma gripe, um tipo de gripe aí, que ia fazer com que nós fiquemos presos em casa. Você acreditaria? Dificilmente você acreditaria.
Dificilmente você acreditaria. Então, o que a fé é? A fé é uma capacidade humana de depositar crença em algo. Todo mundo tem a capacidade humana de depositar crença em algo. Por isso, quando você vai perguntar se alguém tem fé em quê? Você tem fé em Deus? Tem que estar contextualizado. O cara é ateu, ele não tem fé em Deus, mas ele tem fé na raspadinha, ele tem fé na Mega Sena, né? Ele tem fé, porque ele acredita que ele pode ganhar. Se ele acreditasse piamente que aquilo é malandragem, que aquilo é enganação, ele não gastaria não. Você sabe que é enganação, você não gasta seu dinheiro com aquilo. Então a fé é uma capacidade humana. Então olha só, Deus, ele se revela ao homem. O homem está aqui, ó, faz um desenho de um homem. Ele se revela ao homem por meio de algumas coisas, ó, da revelação. Pode ser contada por alguém, pode ser lida, pegar a Bíblia e ler. Ele se revela também pela criação. A criação. Ele se revela pelos sentidos espirituais do homem. O que é o homem? O homem é um corpo, e aí dentro desse corpo tem uma alma que reveste, né? Que o corpo reveste a alma, e a alma, os palitinhos agora já viraram a alma. Certo? E o ser humano, sentimentos, né? A alma, sentimentos. E o ser humano, ele é espírito. Ele é sopro divino. São três coisas aqui dentro do ser humano. O ser humano tem a capacidade espiritual, de discernimento espiritual. Que às vezes a pessoa tem essa capacidade, ela é despertada no momento dentro da igreja, vem, sente algo, um contato com o divino, e ele percebe que ele precisa de Deus, sem ter conhecimento claro da revelação. Então, por isso que Anselmo de Cantuária falou que a revelação, que a fé é uma fé que pede conhecimento. É uma fé que procura conhecimento, porque ela pode se dar em vários âmbitos. Mas ela é sobretudo uma capacidade humana, todos temos. Então muitas vezes você não deposita a sua fé em Deus, mas você deposita a sua fé em si mesmo, ou em algo que você faz. E de certa forma você engana os seus sentidos aqui, porque a alma que está dentro do ser humano, ela pede a revelação de Deus também. Ela pede. Então quando isso acontece, ou se você não der a resposta correta, você tem que enganar. É igual o estômago que você tem fome. Você vai lá e come um negócio mais ou menos para enganar. Mas você está com fome de algo sólido, de algo que seja nutritivo. Que por mais que você não tenha acesso a isso agora, o seu corpo vai te pedir um momento. E se você não der, você vai sofrer consequências. Assim é a fé. A fé que tem que ser depositada em Deus, ela tem só o que vai suprir essa necessidade humana é o próprio Deus, é o relacionamento com Deus. Quando isso não acontece, vai gerar uma disfunção no ser humano. E aí, isso gera, quando isso não acontece, essa relação com Deus, ele vai descontar em outras coisas. E essas coisas são coisas que se relacionam com a sua própria natureza. Ó. Qual que é? O corpo, a alma. O que é? No corpo, exercícios, drogas. A alma, religiões, superstições. O que mais na alma? A depressão. Dependência de outras pessoas. Tem medo de outros. Corpo, alma, espírito. Aqui pode buscar o místico. Busca pelo místico.
teorias, filosofias, meditação. Isso aqui tudo, sabe o que é isso aqui? Aquela coxinha que você come quando você está com fome. Aquela empada que você vai fazer compra, está com fome, você não quer comer com fome? Não quer fazer compra com fome? Né? Aí você vai comer uma empada. Vai lá, empadinha levinha, assada, com carne seca. Jeitinho que você gosta, né, irmão? Carne seca, para enganar. Mas depois você vai precisar comer de novo. O mais rápido possível, porque não é uma comida suficiente, que te traz a nutrição que você precisa. É isso aqui que é o ser humano. Toda a sorte de confusão vem por causa disso, porque o homem não se encontra completamente. Agora, o homem foi feito também por outras coisas, né? O homem foi feito para ter um relacionamento com alguém, para ter amigos, para se relacionar com outras pessoas, para estar em comunidade com a igreja. Então, todas essas coisas é uma complementação de Deus para o homem. Então, tem que ter o relacionamento com Deus, o homem precisa desse relacionamento, mas tem que ter relacionamento com a igreja, tem que ter relacionamento com o outro, tem que ter uma autoestima trabalhada, nem que seja dentro da igreja, você vai desenvolver a sua autoestima da igreja. Você não vai ter a melhor profissão, mas dentro da igreja você pode ser alguém importante. E aí, um exemplo disso, por exemplo, são os próprios apóstolos. Eles eram pessoas simples, mas muito usadas por Deus. Tá? Então o homem precisa de reconhecimento, sim. Precisa, porque isso faz parte da natureza humana. E isso é o ser humano. Então compreender a importância da teologia é compreender a importância de Deus para o homem. Do homem para consigo mesmo, porque todas as confusões teológicas que existem não vêm de Deus. Não vêm de Deus. Vem do próprio erro do ser humano. Né? O pessoal, por exemplo, tem uma discussão filosófica que é com relação à natureza do mal. Deus criou o mal, a gente vê que o mal foi desenvolvido pelo homem. O homem aceitou o mal. O mal podia estar lá com Lúcifer, mas o homem aceitou o mal em si. Ele deixou isso entrar nele. Deus não criou o mal, mas Deus deixou o homem livre para que, se quisesse praticar o mal, pudesse, isso sim. Mas Deus não pode ser culpado pela liberdade do homem, não. Porque aí sim um ateu teria razão das coisas. Não, porque Deus é um manipulador. Eles usam esse argumento, né? Deus é manipulador. Deus não é manipulador, não. Deus criou seres livres e autônomos para que, em sua liberdade, escolhessem se relacionar com Ele. E isso é Deus, tá? Olha só, irmãos. Eu acho que aqui... Alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta? Não? Nada? Olha só. Dentro desse tema, eu vou apagar de novo. Existem, para alguns teólogos, alguns argumentos que contribuem para que nós possamos compreender, ou melhor, ou até fazer defesa da nossa fé. Então, existem alguns argumentos, você vai ver aí, eu não sei em que página que tá, mas a gente vai entrar nesse tema agora, só vou apagar o quadro e a gente começa a entrar nesse tema, tá bom?